Olá, bem-vindos a mais um episódio do Diário SA. Hoje a gente vai mergulhar a fundo nos resultados da VUCABRAS, a VUC3, sabe? Vamos analisar os números do terceiro trimestre de 2025 que eles soltaram agora no fim de outubro. A gente está com o relatório da empresa aqui em mãos, aquela que tem marcas super conhecidas, né? Olympicus, Mizuno, Under Armour aqui no Brasil. Nosso objetivo aqui é destrinchar esses dados, entender o que aconteceu com as finanças, o que puxou o desempenho, como cada marca está indo e, claro, né, pegar as mensagens da diretoria para quem acompanha a empresa. Vamos nessa? Começando então pelo geral, pelo financeiro. O que salta aos olhos primeiro é a receita líquida, chegou a 955,7 milhões de reais agora no terceiro tri. É um baita crescimento, 21,8% a mais que em 2024. E olha que dado impressionante, já são 21 trimestres seguidos que a receita cresce. 21! No acumulado do ano, de janeiro a setembro, já passou de 2,5 bilhões. Quase 20% acima do ano passado. A receita bruta do trimestre também foi recorde, passou de 1,1 bilhão. Realmente é um crescimento muito consistente, né? E quando a gente olha o lucro líquido, aí o salto parece, nossa, ainda maior. Foi 547,2 milhões no trimestre, um aumento de, 217,8% comparando com o terceiro tri de 2024. Isso jogou a margem líquida lá para cima, 57,3%. Ganhou mais de 35 pontos percentuais. No ano, o lucro já passou de 1 bilhão. Mas números assim tão grandes pedem um olhar mais cuidadoso, né? Tem algo aí certo. Exatamente. É aqui que fica fascinante, sabe? Entender como esse lucro se formou. Ele foi, assim, muito impactado por coisas que não devem se repetir, o que a gente chama de não recorrentes. Foram 384 milhões de reais só nesse trimestre vindo disso. A maior parte veio do reconhecimento de créditos de PIS e COFINS, que são aqueles impostos federais, né? Coisa de briga judicial antiga que a empresa ganhou de vez. E teve também o reconhecimento de créditos de imposto de renda e CSLL que estavam lá parados, esperando para serem usados, sabe? De prejuízos de outros anos. Então, para a gente ter a foto real da operação do dia a dia, a gente precisa tirar esses efeitos extraordinários da conta. Aí a gente olha para o lucro líquido recorrente, que foi de 163,2 milhões no trimestre, ainda um crescimento bom, tá? 11,6% acima do ano passado. Mostra que a operação em si continua saudável. Só que a margem líquida recorrente ficou em 17,1%. E aqui sim a gente vê uma pequena queda de 1,5 ponto percentual. E essa tendência se repete no acumulado do ano, viu? Lucro recorrente de 414 milhões de reais subiu 10,5%, mas a margem caiu um tiquinho, para 16,2%. Entendi. Então, o crescimento que vem da operação mesmo existe, firme, mas a rentabilidade final sente uma pressãozinha. Ok. E como isso aparece no EBITDA, aquela medida da geração de caixa operacional, né? A história é bem parecida, viu? O EBITDA que eles reportaram foi 226,5 milhões, uma alta de 15,1%, a margem EBITDA ficou em 23,7%, caiu um pouco também, 1,4 ponto percentual, e assim como o lucro, o EBITDA também teve uma ajudinha não recorrente, 15,3 milhões, dos mesmos créditos de PIS/COFINS. Tirando isso, o EBITDA recorrente do trimestre foi 211,2 milhões. Cresceu 13,8% contra o ano passado, bom também, mas a margem EBITDA recorrente foi para 22,1%, ou seja, caiu 1,5 ponto percentual. Mesma história. Nos 9 meses, o recorrente está em 542 milhões, mais 12%, com margem de 21,3%, que é 1,3 ponto menor. O padrão é esse. A empresa gera mais caixa, sim, mas a eficiência relativa, medida por essas margens recorrentes, deu uma leve diminuída. E um ponto que me chamou a atenção também foi o lucro bruto. Bateu recorde no trimestre, 395,8 milhões de reais, subiu 17%. Mas, como você já estava indicando, a margem bruta, que é aquela primeira linha de rentabilidade da venda do produto mesmo, caiu 1,7 ponto percentual,
foi para 41,4%, o que explica essa pressão específica aí no custo do produto. Olha, a própria empresa explica isso bem no relatório. O custo dos produtos vendidos, o famoso CPV, aumentou a participação na receita. Foi para 58,6%. E o grande motor disso foi o sucesso, assim, estrondoso da linha Corre da Olímpicos, aquela para corrida de performance. Essa linha puxou uma demanda muito, muito forte por tênis mais técnicos, sabe? Com mais tecnologia, mais valor agregado, só que eles são mais complexos de fazer, levam mais tempo. Para dar conta desse volume todo, a Vulcabras teve que, contratar gente a toque de caixa. Muita mão de obra direta, principalmente lá na fábrica do Ceará, onde focam essa produção. E esse pessoal novo, ainda aprendendo, ainda pegando ritmo, impactou a produtividade na fábrica por um tempo, temporariamente. A empresa fala que isso é um investimento estratégico. Precisavam fazer isso para ganhar mercado nesse segmento que é chave. A expectativa deles é que, conforme o pessoal for ganhando experiência, a eficiência volta ao normal e as margens melhoram. Aliás, eles até comentam que já deu para ver uma melhora na margem bruta do terceiro tri, comparando com o segundo. Já está recuperando um pouco. Ah, faz sentido. É o custo de crescer rápido, né? Entendi. E falando em vender mais, o volume total também subiu, né? Foram 9 milhões de pares de tênis e peças de roupa vendidos no trimestre, 7,7% a mais. No ano todo já são quase 25 milhões de unidades, uma alta de quase 6%. E esse volume foi puxado principalmente por calçados esportivos, certo? Subiu 8,5% em pares e quase 23% em receita no tri. As outras categorias, tipo outros calçados, que imagino que sejam chinelos, essas coisas, e vestuário, acessórios, também cresceram bem em receita, mais de 21% e mais de 9% respectivamente. Exato. E quando a gente abre por onde eles venderam, fica claro. O Brasil é a força total. O mercado interno foi responsável por 96% da receita líquida no trimestre. Cresceu quase 23% para 920 milhões. Já o mercado externo, que é uma fatia pequena, ficou ali estável. Subiu só 0,6%, deu 35 milhões. Isso confirma o que eles já vinham dizendo, né? Que exportar para a América Latina continua um desafio. O relatório até menciona a Argentina de novo, com a situação econômica lá, complicando as vendas ao longo do ano. E o digital? O e-commerce continua avançando bem, né? Continua assim. Faturou quase 145 milhões no trimestre, é um salto de 25%. Com isso, a venda online já é mais de 15% da receita total da empresa. É bastante relevante. E teve aquele lançamento do app da Mizuno, né? Achei interessante essa estratégia para ficar mais perto do consumidor da marca. Sim, foi um movimento estratégico importante. Busca criar um canal direto, oferecer conteúdo, programa de fidelidade, enfim, aprofundar o relacionamento. E a diretoria, no relatório, reforça muito o bom momento das marcas, né? Cada uma com seus destaques. Isso. Falam da Olímpicos, claro, com a linha Corre bombando e as comemorações dos 50 anos. Da Under Armour dizem que foi o melhor trimestre da história dela no Brasil, forte em treino, forte em corrida, e a Mizuno seguindo firme ali no pessoal que busca alta performance. Eles detalham várias ações, né? A Olímpicos com as 50 corridas, o pack comemorativo, o tênis do Vanderlei Cordeiro de Lima. Exatamente. A Under Armour trouxe o Curry Camp para cá, lançou o tênis Tri-Base Reps 2SE feito aqui, fez evento de basquete, e a Mizuno com os novos Wave Rider 29, Wave Sky 9, a coleção Hanabi Pack e o app que você mencionou, mostra que estão investindo pesado em marketing, em criar desejo, em se conectar com as comunidades de cada esporte, sabe? Sim, fica bem claro esse investimento. E voltando um pouco para as despesas, além daquela pressão no custo que a gente falou, nas outras linhas parece que a gestão foi bem eficiente. As despesas com vendas, tirando a propaganda, cresceram bem menos que a receita. Subiram 11%, enquanto a receita subiu quase 22%. Isso quer dizer que elas diminuíram de peso na receita total. Caíram para 11,9%. É um sinal de que a empresa está ganhando escala, né? Ah, interessante, diluiu a despesa. Isso. Por outro lado, como a gente acabou de ver com essas ações de marketing todas, o investimento em propaganda e marketing subiu bastante,
33,4% no trimestre. Aí sim, o peso dessa linha na receita aumentou, foi para 5,7%. Já as despesas gerais e administrativas, o GNA, que é o custo da estrutura da empresa, cresceram 19,5%. Acompanhou mais a receita, então a participação ficou estável, em 5,5%. Ok, então temos um controle nas despesas de venda e ADM, mais um gasto forte e estratégico em marketing. Beleza. E como isso tudo se amarra com a estratégia financeira maior? Principalmente pensando na reforma tributária, que tá todo mundo de olho. A empresa fez nos movimentos aí, né? Fez sim, e mostra que eles estão muito atentos a isso. Fizeram uma jogada financeira bem curiosa, digamos. Anunciaram um pagamento gigante de dividendos extraordinários. 597,7 milhões de reais. É muito dinheiro. Só que, ao mesmo tempo, no mesmo anúncio, eles propuseram um aumento de capital por subscrição privada para os mesmos acionistas. E adivinha o valor? O mesmo valor dos dividendos. Exatamente o mesmo valor, 597,7 milhões. É uma operação casada. O objetivo que eles declararam é aumentar o valor que está registrado lá no balanço como capital social. Porque esse capital social, talvez com as novas regras da reforma tributária, possa ser usado para futuras reduções de capital, que pode ser uma forma mais eficiente de devolver dinheiro para o acionista lá na frente, ou otimizar a estrutura de capital da empresa. É uma aposta no futuro fiscal. E eles ainda disseram que continuam avaliando pagar mais dividendos ainda em 2025, usando as reservas de lucro que eles têm. Nossa, uma engenharia financeira pensando lá na frente mesmo. Interessante. E a dívida da empresa, como ficou depois disso tudo e do crescimento? Aumentou muito? Aumentou. A dívida líquida aumentou bastante, sim. No fim de 2024, era quase nada, 22 milhões. Agora, no fim de setembro, pulou para 436 milhões. O motivo principal foi que eles pegaram 500 milhões emprestados em julho, emitindo debêntures, que são títulos de dívida. Esse dinheiro, segundo eles, foi para bancar a necessidade maior de capital de giro, que aumenta quando você vende mais, para pagar os investimentos em fábricas e máquinas, o CAPEX, e também para ajudar a pagar esses dividendos aí que comentamos. Mas, apesar do valor da dívida ter subido, a alavancagem, que é a dívida líquida dividida pelo EBITDA dos últimos 12 meses, ainda está num nível considerado bem tranquilo, está em 0,5 vezes, bem baixo. Ah, ok. Então a dívida subiu, mas está controlada em relação ao que a empresa gera de caixa. E esses investimentos, o CAPEX, como foi? O CAPEX foi de 63,7 milhões no trimestre, ficou estável em relação ao ano passado, e o foco continua sendo o mesmo: aumentar a capacidade de produção para dar conta da demanda, principalmente da linha Core, como a gente já falou. E outro número legal de olhar é o ROIC ajustado. É o retorno sobre o capital investido. Calculando para os últimos 12 meses, ele deu um salto impressionante. Chegou a 46,2%. É um retorno muito alto sobre o capital que está empregado no negócio todo. Mostra eficiência nesse lado também. Puxa, 46% de ROIC é realmente muito bom. E para fechar o quadro, vale mencionar que eles também soltaram um relatório de sustentabilidade de 2024, né? Sim, tem uns dados interessantes lá de ESG. Falam que 97% dos resíduos da indústria são reciclados ou reutilizados. E a fábrica de Horizonte, lá no Ceará, conseguiu zerar o lixo que é para aterro. Isso é ótimo. Além disso, tratam 100% da água que usam na indústria, e lá em Horizonte, de novo, quase 70% dessa água tratada é reutilizada no processo. Usam energia eólica também. E tem a parte social e de diversidade também, né? Isso, investiram mais de 2 milhões em projetos sociais, e sobre diversidade, 53% dos funcionários são mulheres e 34% das posições de gestão são ocupadas por mulheres. São avanços importantes, que além do lado social, podem até trazer eficiência e fortalecer a marca. Com certeza, ótimo. Então, para a gente amarrar tudo que a gente conversou aqui no Diário SA hoje, vimos a Vulcabras com o terceiro trimestre de novo, muito forte em receita, continuando aquela sequência incrível de crescimento. O lucro líquido veio nas alturas, mas a gente entendeu que boa parte disso foi por causa de efeitos não recorrentes, tipo os créditos tributários. Olhando o resultado recorrente da operação mesmo, a empresa continua crescendo bem, mas está sentindo uma pressãozinha na margem bruta.
Isso é reflexo dos investimentos que eles estão fazendo para crescer, principalmente em pessoal, para dar conta da demanda forte, especialmente da linha Corre. O Brasil continua sendo motor, o e-commerce está voando, as marcas super ativas e a gestão financeira bem ligada na reforma tributária com aquela jogada de dividendos e capital. É isso, né? É exatamente isso. E acho que tudo isso levanta uma questão bem importante para quem está de olho na Vulcabras daqui para frente, sabe? Com essa estratégia meio dupla, de um lado, adiantar dinheiro para o acionista pensando na reforma e do outro, investir pesado para crescer, o que aperta a margem agora. Como é que eles vão equilibrar esses pratos nos próximos trimestres? Quer dizer, como conciliar rentabilidade, continuar investindo e ainda assim remunerar bem o acionista? Acho que os sinais para ficar de olho são a velocidade que eles vão conseguir recuperar a eficiência lá nas fábricas, principalmente no Ceará, e se o consumo aqui no Brasil vai continuar nesse ritmo forte. Isso vai dizer se esses resultados fortes de agora são sustentáveis com essa nova estrutura de custos e investimentos. Fica aí a reflexão. Excelente ponto para a gente fechar nossa análise de hoje aqui no Diário SA. Muito obrigada pela companhia. Se você gostou dessa análise e quer continuar acompanhando os resultados das empresas e o mundo dos negócios, clica aí para seguir o Diário SA e não perder os próximos episódios. Este episódio foi criado por Clayton, ou criador do Diário SA. Até a próxima!